aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia, a partir deste momento, ficar por dentro das últimas e principais notícias do nosso maior de Minas. Então vem comigo. Vamos lá, Nação, alguns assuntos para abordarmos. Dia de jogo, Cruzeiro e Atlético Paranaense se enfrentando no Mineirão a partir das 19 horas. E a gente tem alguns aí assuntos importantes para tratar aqui nesse dia de jogo. Beleza, Nação? Bora falar aí sobre o presidente da equipe do Atlético, Atlético não, né, da equipe do Fluminense, que resolveu meter o louco aí numa entrevista coletiva, citando o nome do Cruzeiro e também ali a questão envolvendo o Fábio. Bora falar sobre o Michael, temos uma atualização importante aí sobre esse nome. Bora também falar sobre o Lucas Oliveira, tem time aqui no Brasil que está interessado no jogador que pertence ao maior de Minas. Bom, Nação, tudo isso e muito mais vocês acompanham a partir de agora. Antes de mais nada, né, daquela forma marota, encarecidamente eu já peço para vocês me ajudarem deixando o joinha aí no nosso conteúdo. Meta de 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora também deixar a sua inscrição, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Vamos lá, a primeira notícia é a lista, né, de relacionados do Cruzeiro para essa partida contra a equipe do Atlético Paranaense. O Cruzeiro que soltou essa lista aí na noite, né, da terça-feira, então a gente tá trazendo agora na manhã da quarta, tá? Vamos lá, Anderson, Gabriel Grando e Léo Aragão, né, os goleiros. Aí temos João Marcelo, Vidalba, Kaique, Neres, Wesley Gasolina, William e Zé Ivaldo. Aqui a gente já vê, por exemplo, o Palácios, né, não relacionado, enfim, temos algumas questões aí a pontuar. Meio campo, Felipe Machado, Japa, Lucas Silva, Lucas Romero, Vital, Matheus Pereira, Ramiro e Vitinho. Por exemplo, dessa vez não temos o Joseph, que inclusive jogou ontem um clássico sub-20, trouxe para vocês um vídeo sobre o assunto, goleada do Cruzeiro por 4-0. E no ataque, Barreal, Arthur Gomes, Arthur Viana, João Pedro, temos o Verão e também o atacante Robert. Então, essa é a lista de relacionados do Cruzeiro. A Raposa que deve ter aí, né, Nação, algumas modificações, pelo menos essa é a tendência, já que tem jogadores que voltam, né, de um tempo ausente e agora, por mais que tenham sido relacionados na última partida, tem uma condição física um pouco melhor, então pelo menos essa é a expectativa. Bom, vamos lá, Nação, bora abordar aqui o nosso primeiro assunto, né, além da lista de relacionados. Quero falar aqui sobre uma questão envolvendo o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Estou aqui no perfil do André Hernan, jornalista que dispensa comentários aqui no Twitter. Mas antes deixa eu contextualizar, tá? Porque o André Hernan, ele tweetou o seguinte: bastidores. Cruzeiro nega proposta oficial para o Fábio, goleiro do Fluminense. Pedro Lourenço queria fechar um grande nome para o gol. E ele pessoalmente contatou o Fábio, amigo do jogador, que disse que tinha contrato. Não houve oferta oficial, apenas esse telefonema. Por que isso? Né? Porque na entrevista coletiva que o Mário Bittencourt deu, falando sobre a saída do Fernando Diniz do comando técnico da equipe tricolor carioca, o Mário Bittencourt, ele deu a entender que o Cruzeiro tinha feito uma oferta ao Fábio. Ele chega a falar que a oferta, salarialmente falando, é uma oferta que era bem acima do que o Fábio ganha atualmente lá no Fluminense. E que mesmo assim o Fábio quis ficar no Rio. E aí é onde vem essa informação do André Hernan, de que não teve essa de proposta. O Cruzeiro em nenhum momento fez proposta de tempo de contratos, de forma salarial. Em nenhum momento formalizou isso para o jogador, formalizou isso para o Fluminense. Não houve isso. É o que o André Hernan traz. De que, basicamente, o presidente do Fluminense está metendo louco. Inventou, mentiu a respeito dessa situação para meio que justificar uma questão envolvendo a atual situação do Fluminense, para meio que ficar, né, ali de bem com a torcida deles, dizendo que o projeto tem que ser confiável, porque os jogadores confiam, e aí ele exemplificou. Por exemplo, o Fábio confiou ao ponto de ter recusado uma proposta que financeiramente era melhor. Basicamente esse é o contexto para quem não viu a entrevista coletiva do Mário Bittencourt. Mentindo, né, presidente? Aí não, né, pô? Se você quer de repente convencer a sua torcida sobre algo, ainda mais colocando o nome de uma outra instituição, você não precisa, você não tem a necessidade de fazer isso.
Próxima informação, agora a gente vai falar sobre o Michael, já tá na tela com vocês a informação do jornalista e setorista, né, do Cruzeiro via No Ataque, Luiz Henrique Campos. Informação nova sobre esse assunto, nação. O Cruzeiro tem 2 planos e trunfos para contratar Michael do Al-Hilal. Veja o que apurei sobre os bastidores das conversas, o jornalista Luiz Henrique, né? Ainda sem proposta concreta, né? Ele enfatiza que estão em andamento. Bora entrar aqui um pouquinho no perfil, né? No Ataque. Estamos aqui no site do pessoal. Cruzeiro tem 2 planos e trunfos para contratar Michael do Al-Hilal. Vamos lá, ó. Clube segue interessado em Michael e tem 2 planos e trunfos para contratar atacante do Al-Hilal. Vamos lá, vamos para a matéria aqui, ó. O Cruzeiro segue atento ao mercado de transferências, de olho em um atacante que atue pelas beiradas do campo para reforçar o elenco na sequência da temporada. E aqui a gente tem que ser inteligente, nação. A gente tem que entender que tem coisas que não precisam ser ditas. As ações falam por si só. Por exemplo, vai ter gente que vai falar que o elenco tá fechado para esse meio do ano, que o Cruzeiro não tem mais interesse em contratar ninguém. E isso não é verdade. E quem tá dizendo é o Gilmar? Não, é o próprio Cruzeiro quando tentou contratar o Mina. E a gente sabe que foi um dos primeiros nomes que o Matos tentou trazer com força. Então o Cruzeiro, sim, ainda... Se existir uma oportunidade no mercado de ter um zagueiro desse calibre, o Cruzeiro vai trazer. Então o Cruzeiro pensaria como ideal ter um zagueiro e um atacante, um ponta. E quem tá dizendo é o Gilmar? Não, é o próprio Cruzeiro, quando, nesse caso, chegou até a anunciar o Dudu, que seria uma contratação 2 em 1, né? O jogador para chegar e ser titular numa posição que o Cruzeiro vê que é uma necessidade, e seria aquela contratação de impacto, que o Matos chegou a dizer nominalmente que o Cruzeiro tentaria trazer agora nesse meio do ano. Se não desse, traria no final do ano, mas nesse meio do ano o Dudu seria esse nome. Então, são duas possibilidades que ainda podem surgir no mercado. Um atacante de lado, e o Michael se encaixa, e um zagueiro. O zagueiro pode ser que não venha, porque é uma posição mais difícil, né? De você trazer ali, em um nome desse tamanho como Mina, é realmente mais complicado. Mas pode surgir, existindo uma possibilidade de mercado. Agora, um atacante, tem mais nomes aí no mercado, não sei se nomes que agradam o Cruzeiro, que se enquadram no perfil que o Matos e a comissão técnica do Cruzeiro quer, mas o Michael pode se encaixar, né? Por tudo que a gente sabe que teve já de contato com esse jogador. Então, seguindo na matéria, o No Ataque apurou que Michael do Al-Hilal, da Arábia Saudita, segue na pauta do Clube Celeste, que tem basicamente, né, nação, 2 planos e trunfos para evoluir nas conversas informais com o staff do jogador para o estágio de tratativas. Embora ainda não tenha apresentado proposta oficial aos sauditas, pelo atleta de 28 anos, o Cruzeiro dialoga com frequência com Eduardo Maluf, empresário do ponta brasileiro. Os contatos são feitos por Matos, CEO do Cruzeiro. Segundo confidenciado por uma fonte à reportagem, Michael seria a cereja do bolo do Cruzeiro na janela que está prestes a ser aberta no dia 10 de julho. O clube já gastou quase 180 milhões com 7 reforços. E aqui eles pontuam, né? A diretoria quer Michael para agregar no projeto iniciado por Pedro Lourenço ao assumir a SAF do Cruzeiro e que será intensificado no ano que vem. Inicialmente a ideia é ter o atacante já neste ano, porém não será nada fácil. E aqui tem um pouquinho, né, do cenário do Michael atualmente, né, no Al-Hilal, pontuando ali algumas questões que envolvem a lesão do Malcom, a volta do Neymar que deve acontecer de setembro para outubro, enfim. E até tem um detalhe importante aqui que a matéria informa, que é o seguinte, ó. Dessa forma o Cruzeiro também não descarta a possibilidade de tentar costurar um acordo com o jogador para a assinatura de um pré-contrato. De acordo com o jornalista Samuel Venâncio, Michael tem vínculo com a Al-Hilal até o fim de 2025. Então tá aí, nação, é uma possibilidade, né, o Michael. Vamos aguardar. É um interesse muito grande do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo é uma situação que não é nada fácil. Envolve muitas vertentes e que precisam ser destrinchadas uma a uma. Então, sendo bem sincero, eu acho que o Michael, para essa temporada, para esse meio de temporada, para essa janela, né, do meio da temporada, eu acho um pouco mais complicado, nação. Acho que seria mais viável pensar de repente para o ano que vem. Vamos ver, vamos aguardar.
E para finalizar aqui o nosso conteúdo, eu quero trazer uma informação que envolve o zagueiro Lucas Oliveira. Vamos para a matéria, nação. Vamos lá, eu tô aqui no perfil Net Vasco, né, que tweetou o seguinte, e aí também publicou no site deles o seguinte, ó: Vasco monitora o zagueiro Lucas Oliveira do Cruzeiro. O Vasco tem o zagueiro Lucas Oliveira no radar. O atleta estava emprestado ao Real Valladolid neste último ano, tem vínculo com o Cruzeiro até o final do ano que vem, final de 2025. Um ponto importante a ser revelado é que o defensor foi descoberto por Felipe Pedrinho na época do Tigres Brasil. Então, a nova gestão do Vasco meio que conhecem, né, o jogador, já trabalharam com ele, e nessa incógnita do futuro do Lucas Oliveira, o Vasco monitora a situação e o Vasco pode ser um destino aí para o jogador. E a pergunta que eu faço para vocês, nação: vocês vislumbrariam uma chance ao Lucas Oliveira? Acha que o Cruzeiro poderia dar esse voto de confiança ao jogador que teve uma reta final de temporada muito boa pela equipe espanhola? Deixa a sua opinião. E se chegou até aqui aquele likezão maroto, a partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação de dia, de semana, uma boa sorte pro nosso Cruzeirão mais tarde. Fiquem com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, eu fui e tchau!